Hoje a gente vai falar sobre as secreções do trato gastrointestinal. Então, seguindo uma sequência lógica, né, onde ocorrem as primeiras secreções do trato gastrointestinal? Óbvio que na cavidade oral, né, a gente tem as primeiras estruturas responsáveis por secretar substâncias na cavidade, no trato gastrointestinal, são as glândulas salivares. Então, a primeira estrutura que nós vamos estudar são as glândulas salivares em relação às secreções do trato gastrointestinal. Então, a função das glândulas salivares são essencialmente umedecer e lubrificar a cavidade oral. Dessa forma, há uma facilitação daquele material que foi mastigado, que está sendo mastigado, no processo da deglutição. Nós comentamos ontem a deglutição. A deglutição é um processo que envolve a mastigação e a efetiva passagem do alimento da boca para o esôfago. Né? Nós comentamos ontem em relação à estrutura do processo de motilidade gastrointestinal. Óbvio que o alimento ele é muito mais facilmente deglutido se ele tiver sido lubrificado, né? Se ele tiver sido umedecido por essa secreção salivar. Então, a função básica da saliva é realizar esse processo de umidificação para facilitar no processo de deglutição, ou seja, diminuir o atrito entre as substâncias ou estruturas que são mastigadas, né? Trituradas, com a parede do esôfago. Além disso, né, também a saliva tem função antibacteriana, né, uma vez que ela produz alguns tipos de anticorpos, algumas enzimas, as lisozimas, né, que são importantes e tem a ação bactericida, né, na saliva de alguns indivíduos. Isso faz com que alguns micro-organismos já sejam eliminados no próprio processo da boca, da ingestão do alimento. Então, ela também tem, em algumas espécies, a função digestiva, então ela inicia o processo de digestão, e quando a gente fala de digestão, a gente associa ao processo de quebra, né, de diminuição de partículas. Então, a saliva possui algumas enzimas que também aceleram o processo da quebra, da digestão, como, por exemplo, a amilase salivar, muito comum nos onívoros, né? Os suínos apresentam grande secreção de amilase salivar. A nossa espécie, a espécie humana também, na saliva está presente uma grande quantidade de amilase salivar, e o nome dela está falando, né? A função dessa enzima, essa amilase, é iniciar o processo de quebra de carboidratos, o principal carboidrato, amido, né, como principal carboidrato. Então, nos onívoros, essa enzima é presente com grande intensidade. Né? Existem também as limpases linguais, que ajudam no início do processo da quebra das gorduras, principalmente em animais mais jovens. Né? Em ruminantes mais jovens, a gente observa também esse tipo de enzima, que são as limpases, que têm função inicial de quebra de moléculas de gorduras, moléculas mais simples de gordura. E outra função também, que é muito comum nos carnívoros, principalmente, é o controle da temperatura corporal. Então, o cão, ele utiliza muito a saliva, ele tem uma salivação intensa, né, para demonstrar, para realizar esse controle, uma vez que glândulas sudoríparas são ineficazes nessa espécie. Então, eles controlam muito, regulam muito a temperatura corporal através da salivação, da produção intensa de saliva, certo? Então, em algumas espécies, ele também tem a função, né, de resfriamento evaporativo. E aí, como localização topográfica, eu imagino que vocês já devem ter visto, ou estão vendo na anatomia, as glândulas salivares, as estruturas, né, as principais glândulas salivares. E aí você tem um tamanho, uma variação de acordo com a espécie, né? Então, espécies que produzem muita saliva, nós já comentamos aqui, elas tendem a ter uma glândula salivar bem desenvolvida. Então, a gente tem aqui, por exemplo, entre as principais, a glândula parótida, a glândula mandibular, né, a glândula salivar mandibular, sublingual, a monostosmática, né, a sublingual polistomática. Então, são diversos tipos de glândulas salivares que variam entre as espécies, principalmente entre a sua localização. Mas a parótida e a glândula mandibular,
são as principais glândulas presentes na maioria das espécies. Então, elas têm uma inervação própria, a gente já falou basicamente isso, né? Essa inervação própria faz com que essa glândula seja ativada, essa secreção salivar seja ativada por estímulo parasimpático. Então, o sistema nervoso autônomo parasimpático estimula a glândula salivar a produzir saliva, e aí a sua atividade intensa acontece. Então, como é que a saliva é produzida? Então, as secreções salivares, elas se originam de ácidos glandulares e são modificadas nos ductos coletores. Então, a glândula propriamente dita tem uma estrutura formada por células, que são chamadas ácidos glandulares, e são como estruturas que têm grande capacidade de produzir secreção. Então, são células com alta habilidade na membrana celular dessas células de permitir a passagem de moléculas, íons, né, que vão controlar a osmolaridade da glândula, a osmolaridade da saliva. Então, a saliva é secretada no lúmen dos ácidos, e a gente vai já ver uma estrutura, um desenho esquemático que mostra bem isso, e as células acinadas secretam água, eletrólitos, enzimas e muco, né, principalmente água e eletrólitos, e algumas enzimas que compõem o conjunto dessa secreção é denominado saliva. Então, o epitélio dos ductos ele tem uma função de absorver sódio e cloreto e secretar potássio. E aí isso modifica a composição da saliva à medida que ela é demandada, a sua produção é aumentada. E quando a produção é aumentada, você tem uma diferença nas secreções desses íons, que regulam a produção e o aumento da secreção salivar. A água, obviamente, ela vem dos vasos sanguíneos. Então, a glândula salivar é uma glândula altamente vascularizada, porque ela precisa de água para formar saliva, né? E a partir daí, essa água é obtida pelo plasma sanguíneo presente nos vasos que irrigam a glândula salivar. Então, quando a gente tem um aumento do fluxo da glândula salivar, há uma tendência de diminuição da sua composição iônica, né? Porque quando o indivíduo tem uma intensa ativação da glândula salivar, a composição iônica de sódio, cloreto e potássio, ela se modifica justamente porque a secreção aumenta e aí aumenta a quantidade de água presente na saliva em detrimento desses eletrólitos. Em contrapartida, a saliva fica mais diluída, em menor quantidade de componentes sólidos, de soluto. Isso tem relação direta com a velocidade do fluxo de produção salivar. E a velocidade ela é estimulada por ações do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso comanda a velocidade e o fluxo da secreção salivar. A saliva dos ruminantes ela tem uma diferença em relação às demais salivas, porque a gente encontra um pH muito alcalino nessa saliva. Então, você tem muito bicarbonato de sódio e fosfato, né? Grupamentos fosfatos. Isso faz com que a saliva tenha um pH muito neutro, muito alcalino, diferente da saliva, por exemplo, dos carnívoros, da saliva dos equinos. Isso acontece nos ruminantes, a gente vai ver com mais detalhes, porque a saliva ela funciona como um tamponante do rumen, né, da secreção ruminal que acontece, que é obtida no rumen, para controlar o pH do rumen. Então, por isso que a saliva dos ruminantes ela tem uma composição bem diferenciada, né? Além dessa grande concentração de íons bicarbonato e fosfato, a saliva dos ruminantes também está presente uma grande quantidade de ureia, que é muito utilizado pelos ruminantes, pelos micro-organismos ruminais. Então aqui mostra a ação da secreção salivar. Então eu falei para vocês que ela é formada, a glândula salivar, a estrutura da glândula salivar microscópica, ela é formada por ácidos, são esses tipos celulares aqui, que têm uma grande capacidade de produzir substâncias proteicas, ou seja, enzimas. Então, esses grânulos aqui, na base da célula, mostra que essas células têm uma grande capacidade de sintetizar enzimas, como, por exemplo, a amilase. A amilase salivar, né, é uma enzima que, consequentemente, é uma proteína responsável pela formação
e pela digestão inicial do amido, né? Acabei de falar para vocês. Então, esses ácidos aqui são as células especializadas na produção de saliva. E aí, depois desses ácidos, você tem os ductos, né? Esses ácidos são jogados na luz, aqui na luz da glândula, e aí a saliva vai sofrendo modificações por ação dessas células aqui, que são chamadas de ductos intercalados. Então, esses ductos intercalados, eles se unem por várias secreções de ácidos, vários ácidos de uma mesma glândula jogam em determinados ductos, e esses ductos vão se unindo em ductos maiores, que são chamados de ductos estriados. E os ductos estriados desembocam finalmente na cavidade oral. Então, observem que graficamente aqui, a saliva, ela tem uma modificação bem distinta em relação à composição de diversas substâncias aqui, se a gente comparar a saliva do cão, que é um carnívoro, e a saliva de um ruminante, como um bovino, como uma cabra, uma ovelha, né? Então, se eu comparar aqui o soro, a saliva, o soro em azul, a saliva em branco, a saliva do ruminante em branco, e em roxo aqui, lilás, a saliva do cão, eu vou observar que o soro, ele tem uma composição bem semelhante em relação a esse íon aqui, o sódio, né? Então, é semelhante. A saliva do ruminante tem grande quantidade de sódio, muito mais do que no próprio soro, uma concentração muito maior de sódio no soro da saliva do ruminante em relação à saliva canina. Vejam aqui, a concentração é menos de 25 milimols por litro na saliva do cão, né, em relação ao sódio, e a saliva do ruminante chega a quase 175 ou 170 milimoles de sódio por litro de saliva, né? Então, vejam que o ruminante tem uma grande concentração de sódio. E a gente vai já entender qual a importância disso. Em relação ao íon cloreto, observem que aqui, a concentração de íon cloreto na saliva do ruminante é bem menor em relação ao soro. Estão vendo aqui? Então, o soro, ele tem uma grande quantidade de íon cloreto, e se comparada a esse mesmo íon presente aqui nesses ductos, nas glândulas, né? Nas glândulas salivares. Em relação aos íons bicarbonato e fosfato, observe que a saliva do ruminante ela também tem uma concentração muito maior de íons bicarbonato do que o próprio soro. O soro é a parte líquida do sangue. Fosfato e bicarbonato têm altas concentrações na saliva do ruminante, em detrimento da saliva do cão e em comparação com o soro da sua própria espécie. Qual a importância fisiológica de entender essa composição salivar comparativa entre a saliva canina e a saliva do ruminante? Primeiro, observa-se aí que a funcionalidade dessa saliva é completamente diferente, né? Então, na saliva do ruminante, se ele tem uma grande quantidade de íon fosfato e íons bicarbonato, né? Bicarbonato e íons fosfato aqui na saliva do ruminante em comparação com a saliva canina, isso indica que a saliva do ruminante ela tem uma função altamente tamponante, ou seja, ela tem uma função altamente neutralizadora, né? Isso é uma função importantíssima. Enquanto que a saliva do cão tem concentrações baixíssimas de íons bicarbonato e íons fosfato, que são íons relacionados ao tamponamento. O que é que acontece? A saliva cães, pessoal, ela não necessita, ela não deve ter íons tamponantes, porque o pH do estômago dos cães, ele deve ser altamente ácido. Então, imagine que se tivesse muito íons bicarbonato e fosfato na saliva dos cães, quando eles deglutissem essa saliva, que a saliva vai deglutida junto com o alimento, né, ele ia tamponar a ação ácida do estômago dos cães. E o que se quer não é isso, é justamente que o pH do estômago seja altamente ácido, no caso dos cães. Porque aí foi mais ou menos o que o Yuri quis explicar, né? Porque os cães precisam ter uma alta capacidade, uma alta digestibilidade. Uma das coisas que faz
ele tem uma alta capacidade de digestão, é a grande produção de ácido clorídrico no estômago desses animais. Então, o ácido clorídrico é altamente produzido no estômago do cão, que juntamente com a pepsina, né, que é a enzima capaz de iniciar a digestão das proteínas, auxilia no processo de quebra das proteínas. Então, se o cão deglutisse uma saliva muito rica em íons bicarbonatos, haveria uma neutralização do ácido presente no estômago, e isso não se quer para a digestão dos carnívoros, né? Uma vez que ele tem uma alta capacidade de digerir o seu alimento, porque produz enzimas especializadas e principalmente produz o ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais fortes que existe dentro do processo da digestão, certo? Em contrapartida, os ruminantes é justamente o contrário. A digestão que ocorre lá no estômago dos ruminantes, ela deve ocorrer no rumen em um pH alcalino, em um pH básico. Se houver um pH muito ácido nas cavidades pré-estomacais, no rumen, no retículo e no omaso, isso vai fazer com que haja morte das bactérias, que são as estruturas importantes para a digestão desses indivíduos. Então, quando o ruminante produz muito íon bicarbonato e fosfato na sua saliva, ao deglutir essa saliva, ele ajuda a manter o pH alcalino dessas porções do rumen e retículo, né? Então vejam que a natureza ela é perfeita, ela faz a coisa encaixada para cada espécie, né, para cada indivíduo, porque o processo fisiológico ele tem uma lógica, né? Então, se o ruminante tivesse um pH muito ácido no rumen, que é uma grande cavidade fermentativa, haveria morte desses micro-organismos, e o que não se quer é isso. Agora, o ruminante tem um pH ácido também no estômago? Tem. No estômago, uma quarta porção do estômago, que é o estômago verdadeiro, que é chamado de abomaso. Mas aí, até lá, essa saliva já realizou a sua função tamponante e ela não chega em grande intensidade. Agora, em relação aos íons cloreto e sódio, se a gente combinar isso aqui, vai dar o quê? Sal, né? O sal de cozinha, o NaCl. Agora, quando eles estão no meio líquido, o que é que acontece? Eles se ionizam. E aí, a saliva do ruminante, ela tem uma grande quantidade de íons sódio na sua forma ionizada. Vejam que a concentração de sódio na saliva do ruminante ela é muito alta, né? Ela chega a ter quase 170 milimoles por litro de saliva. Então, a concentração alta, se a gente comparar com o próprio soro, o soro é a parte líquida do sangue, ou seja, o sangue que chega lá na saliva do ruminante, ele vem com grande quantidade de líquido e tem sódio nesse líquido. O sódio é um soluto, né? É uma substância altamente osmótica, tem uma grande capacidade osmótica. O sódio faz com que a água passe do vaso sanguíneo para a luz do tubo, né, do ducto. Só para vocês terem uma ideia, um bovino adulto, ele pode produzir por dia de 150 a 200 litros de saliva. Então, ó, vejam aqui mais uma vez, em detalhes, diferentes porções da glândula, né, da glândula como uma estrutura acinar. Então, você tem ácidos serosos que produzem muco, né? Então, algumas salivas também tem uma grande quantidade de muco. A gente vai ver que a saliva dá ácidos mucosos do que ácidos serosos. E, ó, esses aqui são as células produtoras de muco da saliva. Então, na glândula salivar de uma ave, a gente percebe que há um predomínio desse tipo celular em detrimento desse tipo celular, porque a saliva das aves ela é muito mais viscosa, né? Então, ela tem uma função, principalmente das aves granívoras, né? que se alimentam de grãos. O grão é duro, é rígido, ela não possui dentes, então não há mastigação nas aves, né? Então ela precisa que a saliva produza mais muco para facilitar a deglutição do que uma quantidade serosa de ácidos serosos que produzem essencialmente água e eletrólito. Então essas porções aqui são especializadas em produzir enzimas. Então vejam o ápice dessa glândula aqui, você tem esses grânulos aqui, esses grânulos mais pigmentados, que são nada mais do que vesículas secretoras produtoras de enzimas, de produzir enzimas, né? Ou seja, proteínas.
toda essa secreção produzida nessas células aqui é jogada nesses ductos aqui, né, nesses canalículos pequenos, canalículos, ductos maiores. Esses ductos intercalares recebem toda a secreção que vem dessas diversas células, e observem que ao longo dos canais maiores, dos ductos maiores das glândulas, existe uma células especializadas desses ductos estriados, que vão fazendo reabsorção de sódio, eliminação de potássio, dependendo da necessidade do fluxo da secreção salivar. Então, esse fluxo ele vai se diferenciando à medida que essa glândula é estimulada. Então, a secreção salivar produzida durante a salivação intensa, a sudorese, né, do cão, quando ele está em atividade física, por exemplo, ela é diferente da composição da saliva que é formada durante o processo da alimentação, quando ele está salivando para se alimentar. Então, você tem composições diferenciadas, né? Uma vez que quando ele está realizando a troca evaporativa, realizando controle da temperatura corporal, né, salivando intensamente, há uma intensa produção de fluxo salivar, ou seja, intensa produção de água. Então, essa saliva, ela elimina muita água e alguns eletrólitos em contrapartida, e uma menor produção enzimática. Então, quando o cão está passeando, se está saindo com o seu cão, você coletar a saliva e observar a composição química dessa saliva, você vai ver que é diferente da mesma saliva que ele produz no momento inicial da refeição. Você tem composições diferentes em função do fluxo de produção. Aí eu já falei alguns aspectos disso aí. As glândulas salivares são controladas pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Então, a estimulação parasimpática é feita pelos nervos facial e glossofaríngeo. Então, esses nervos eles possuem receptores colinérgicos, e isso foi descoberto por um experimento através de um pesquisador russo. Então, esse pesquisador, ele era um fisiologista, ele estudou como a saliva ela é intensamente produzida nos cães, por exemplo. Então, ele percebeu que a salivação nos cães também tem um estímulo cefálico, ou seja, estímulos auditivos, visuais e olfativos, eles também são importantes para estimular a glândula salivar. Isso hoje é claramente fácil de se observar, né? Se você está pensando num alimento gostoso, saboroso, então você está tentando visualizar esse alimento, você percebe que a sua glândula, a sua boca enche de água. Então, isso mostra o que Pavlov descobriu nesse experimento com cães. Então, ele fez um experimento em que ele pegava cães e associava o barulho de um sino, né, de uma campainha, um sino, ao momento da alimentação. Então, ele percebeu, começou a condicionar os cães, que toda vez que ele ia alimentar os cães, ele batia um sino. E, logo em seguida, ele dava o alimento para os animais. E aí, ele percebeu que mesmo quando ele não dava o alimento e batia o sino, havia a mesma quantidade e a mesma secreção salivar de quando ele fornecia o alimento. Então, o estímulo auditivo do sino foi condicionado pelo comportamento do cão ao momento da alimentação. Então, está aqui, ó, mostrando essa dissecação no humano, né? Então, aqui a cavidade oral, você tem uma inervação simpática em vermelho e uma inervação parasimpática em azul. Então, no ser humano, né, essa inervação simpática ela é inibitória da glândula salivar. E enquanto que a secreção parasimpática, ela acontece intensamente por estímulos desses nervos aqui. Agora vamos falar sobre as secreções gástricas. Primeiro, é importante que a gente entenda que algumas espécies têm mucosas, estômagos com diferentes tipos de mucosa. Camada de tecido que entra em contato, no caso do trato gastrointestinal, entra em contato direto com o alimento que foi deglutido. Então, no caso do estômago, a maioria das espécies tem porções glandulares e porções aglandulares. O nome está dizendo o que é uma porção glandular do estômago. É aquela porção da mucosa que contém glândulas. E a aglandular é a que não contém glândulas. Então,
Isso significa que numa porção aglandular não há produção de secreção. E na porção glandular há uma intensa produção de secreção. Então, se a gente for comparar os diversos estômagos aqui, de diversas espécies, a gente tem aqui o estômago do homem, do cão, do porco, do cavalo, né, do rato, do bovino, da lhama, né, que é um ruminante também. Então, a gente vai ver essas diferentes áreas aqui, esquematicamente, histologicamente demarcadas. Então, essa área primeira aqui, ó, né, que é aqui, é chamada área estratificada aglandular, ou seja, nessa área aqui, a região do esfíncter, né, o esfíncter cárdia, né, próximo ao esfíncter cárdia, que é a união, a junção entre o esôfago e o estômago propriamente dito. Aqui tem uma região do esfíncter que controla a passagem do alimento que vem do esôfago para o estômago. Então, vejam que, em grande parte das espécies, essa área estratificada aglandular, ela é pequena, aqui no caso do homem, em relação ao cão também é pequena, em relação aos suínos, o porco também é pequena. Nos equinos você tem uma grande área estratificada no estômago dos equinos, então tem uma grande parte desse estômago que não possui glândula. A área gástrica própria, que é uma área onde você tem uma grande produção essa área branca aqui, uma grande produção de secreções, e a área pilórica. Então, essa área gástrica e a área pilórica, ocorre secreção de substâncias nessas áreas. Então, se a gente observar aqui, ó, o estômago do cão, o estômago do homem, o estômago do porco, o estômago do cavalo, eles são essencialmente estômagos glandulares, que grande parte dele é formado por regiões que possuem glândulas. Glândulas possuem capacidade de produzir secreções gástricas, certo? Então, o estômago dos ruminantes, em geral, eles têm uma grande área aglandular, né? Essa área estratificada aqui, ó. Então, essa área aglandular, ela não produz glândulas. Se ela não produz glândulas, ela não tem capacidade de produzir secreções. Então, os estômagos que são predominantemente glandulares, eles têm grande capacidade de produzir secreções. E os estômagos que são predominantemente aglandulares não produzem secreções, certo? Então, vamos precisar entender isso. Então, dentro desse aspecto, funcionalmente, o estômago ele pode ser dividido segundo a quantidade de cavidades, né, estomacais presentes na espécie. Então, a gente pode dividir o estômago dos indivíduos como estômagos unicavitários, que são aqueles simples, né? Então, o estômago dos equinos, dos suínos, dos cães, dos gatos, do coelho, são estômagos que têm uma única cavidade. E estômagos multicavitários, que são os compostos, né, que possuem várias segmentações, entre as quais as principais são aglandulares. É o estômago dos ruminantes, os bovinos, ovinos, caprinos, a rena, a lhama, camelo, veado, corça, antílope, né? Diversas espécies possuem estômagos multicavitários. Então, dentre essas diferenças, ó, a gente tem aqui o estômago do ruminante, que ele é dividido em porções aglandulares. Consequentemente, essas regiões não produzem glândulas. Então, aqui você tem o retículo, o rumen, que é esse grande saco ruminal aqui, que possui uma grande capacidade de armazenar substâncias que são deglutidas, aqui o esôfago, então tudo que é deglutido vai para esse grande saco ruminal, né, que é dividido em diversas porções, né? Você tem o saco cranial do rumen, o saco o saco ventral do rumen, o saco dorsal do rumen, o saco cego, caldo dorsal e o saco cego, caldo ventral. Então, o rumen é dividido em várias estruturas, vários sacos, grandes sacos, e toda essa mucosa aqui é a glandular. O retículo é uma outra porção do estômago dos ruminantes que também não possui glândulas, a mucosa dele é completamente aglandular. O omaso é uma outra porção do estômago do ruminante que também não possui glândulas, enquanto que o abomaso, que é essa estrutura aqui, é um estômago
completamente glandular. Então, aqui a grande produção de secreções gástricas, né, que é muito semelhante ao estômago dos carnívoros, do homem, né? Então, a funcionalidade desse estômago aqui é semelhante à funcionalidade do estômago dos indivíduos monogástricos. A diferença é que, associada a esse estômago propriamente dito, né, o estômago verdadeiro, que é o abomaso, tem 3 pré-estômagos, que são o rumen, o retículo e o omaso. Então, essa região aqui não há produção de glândulas, enquanto que nessa região há uma intensa produção de glândulas, consequentemente, a secreção intensa de substâncias aqui. E a gente vai estudar melhor esse estômago, com mais detalhes, quando a gente estiver falando da fisiologia dos ruminantes. Só para comparar, o estômago simples de um equino, cujo esôfago tem essa localização anatômica, a estrutura do cárdia, e essa grande área aqui é uma área aglandular, né? Ou seja, nessa região aqui não há produção de glândulas, enquanto que no mesmo estômago você tem uma grande área glandular, você também tem uma área mais ou menos, corresponde mais ou menos à metade desse estômago, que é glandular. Então, nessa região aqui há produção intensa de secreções. Nessa região aqui não há produção de secreções, certo? E aqui você tem a comunicação da porção final do estômago com o duodeno do equino, né? Então, esse aqui é o estômago tipo o estômago de um equino. Então, para diferenciar a mucosa glandular de uma mucosa aglandular, é muito fácil de se identificar. A mucosa glandular, ela é muito rica em pregas. Essas pregas são muito bem desenvolvidas. Então, percebam aqui, ó, a grande quantidade de pregas na mucosa glandular, diferindo da mucosa aglandular. Ó, na mucosa glandular do mesmo estômago, olha aqui, ó, a quantidade de pregas é bem menor e essas pregas são bem menos desenvolvidas, enquanto que na porção glandular, a quantidade de pregas é muito intensa e muito desenvolvida. Isso significa que nessa região aqui há uma produção intensa de secreção, e nessa região aqui uma diminuição na produção das secreções, tá? Então, qual a importância dessas secreções gástricas, né? Então, as secreções gástricas, elas podem se resumir a uma única palavra, o suco gástrico. O suco gástrico, por sua vez, ele é formado por componentes, né, que são muito importantes para o desenvolvimento e desenrolar da substância, né, do processo da digestão. Então, são 4 principais componentes do suco, né, o ácido clorídrico, o pepsinogênico, o fator intrínseco e o muco. Então, essas quatro substâncias estão juntas, em conjunto, são secretadas pela mucosa glandular do estômago, que a gente acabou de ver, né, em diferentes porções do estômago, e a partir daí eles têm funcionalidades diferentes. O conjunto desses 4 componentes forma o que a gente chama de suco gástrico. Então, o HCl, o pepsinogênio, ele tem uma importante função no processo de digestão das proteínas. O fator intrínseco tem função de promover a absorção, principalmente facilitar a absorção de vitamina B12. Essa vitamina chega até o íleo, né? Então, esse fator intrínseco que é produzido lá no estômago, ele sai junto com as secreções do quimo, que vai para o intestino delgado, e lá no intestino delgado, na porção do íleo, né, na porção final do intestino delgado, esse fator intrínseco funciona para aumentar a capacidade de absorção dessa vitamina aqui, da vitamina B12, né, e impedindo, por exemplo, as carências de vitamina B12 durante o processo da digestão, durante a alimentação. Então, o muco é o 4º fator que compõe o suco gástrico, e ele tem uma função principalmente de proteção da mucosa gástrica e lubrificação do conteúdo gástrico. Ora, o muco ele é muito importante, uma vez que o ácido clorídrico é um ácido forte e altamente corrosivo. Então, o muco ele tem a função de proteger toda a mucosa do estômago da ação do próprio ácido que ele produz. Então, esse muco é fundamental. Uma alteração
na funcionalidade do muco ou uma diminuição da sua secreção, pode gerar o que a gente chama de úlceras gástricas, né? Porque o ácido clorídrico continua sendo produzido e a produção do ácido clorídrico, agindo intensamente numa mucosa que não está protegida pelo muco, promove lesão intensa na mucosa, tá? E aí gera problemas no processo da digestão. Então, onde são produzidas essas substâncias? Então, aqui a gente tem, que ontem a gente viu, né, que o estômago ele é dividido em porções proximais, né, e porções distais, né? Basicamente, essas duas divisões básicas morfologicamente. Aqui a gente tem a curvatura menor do estômago, a curvatura maior do estômago. A gente viu ontem que o estômago, essa parede aqui, tem uma alta capacidade de realizar movimentos, né, de relaxamento, porque ela é importante para que haja o enchimento gástrico. Então, essa mucosa, essa camada muscular, ela relaxa à medida que o alimento vai chegando no estômago, né? Depois ela começa a sofrer determinadas contrações, propelindo, né, o alimento para essas porções mais distais aqui do estômago, que possuem uma mucosa que tem a alta capacidade de contração. A mucosa não, a musculatura que tem alta capacidade de contração. Então, isso foi o que a gente falou em relação à musculatura. Agora, hoje a gente vai falar em relação à mucosa, né? Então, as secreções que são produzidas na mucosa, ela também tem células onde você tem locais especializados e onde essas células se observam com mais intensidade. Então, por exemplo, as células parietais, que estão em grande concentração nessa região proximal do estômago, da curvatura maior do estômago, elas têm função de produzir tanto o ácido clorídrico quanto o fator intrínseco. Esse fator intrínseco eu acabei de falar para vocês, ele não tem uma função direta aqui no próprio estômago, né? Mas quando ele sai do estômago e chega lá no íleo, ele auxilia no processo de absorção de vitamina B, principalmente vitamina B12. Essas células principais aqui, que são células que são capazes de produzir o pepsinogênio, tá? Esse pepsinogênio é uma enzima que ainda é inativa, né? E a partir do momento que ela entra em contato com o ácido clorídrico, ela se transforma em pepsina, que é uma enzima ativa, e ela auxilia no ataque inicial da quebra das proteínas. Então, o ácido clorídrico e o pepsinogênio são fundamentais para o início da digestão das proteínas. Enquanto que na porção distal, a gente tem uma grande produção de células produtoras de muco, células mucosas, que produzem muco, e células endócrinas, que são células G, que produzem a gastrina, né? E essa gastrina, ela não age diretamente na luz do estômago, né? Mas ela é absorvida na corrente sanguínea e vai realizar funções que a gente vai já falar sobre ela, tá? Então, tipos celulares aqui, resumidamente, está presente no corpo, nas células parietais, produtoras de ácido clorídrico e fator intrínseco, as células principais também presentes no corpo, né, na porção da curvatura maior do estômago, produtoras de pepsinogênio, células G produzidas no antro, né, nessa região mais distal, juntamente com as células mucosas. As células G produzem gastrina, né, um hormônio que cai na corrente sanguínea, e as células mucosas agem no antro e em toda a estrutura aqui, porque quando essa musculatura aqui se contrai, ela espalha, né, esse muco que é produzido aqui para toda a estrutura aqui da mucosa do estômago, né? Então, estrategicamente elas foram colocadas aqui para que no momento em que essa musculatura se contraia, o muco possa se espalhar por toda a parede interna do estômago, para proteger principalmente da ação cáustica do ácido clorídrico, tá? Aqui, ó, mostrando essas glândulas, né, essas secreções, como elas são produzidas na mucosa gástrica. Então, aqui você tem a mucosa, é a parte mais externa, né, da luz do estômago. Então, aqui a luz do estômago, o alimento está em contato direto com essas células que possuem a mucosa desenvolvida. Então, tudo isso aqui é a camada mucosa.
né? Depois da mucosa, a gente tem uma submucosa, né? Depois da submucosa, a gente tem a camada de músculo circular. Depois, a gente tem a camada de células de músculo longitudinal. Entre a camada de músculo longitudinal e músculo circular, a gente tem o que a gente chama de plexo mioentérico, né? E entre a camada de músculo circular e a submucosa, a gente tem o plexo submucoso, que são responsáveis pelos processos de contração dessa musculatura, dessa parede aqui, né? Então, se a gente observar somente a porção da glândula aqui e aumentar, eu vou ver que cada glândulazinha dessa, ela tem uma cavidade interna, ela se invagina internamente para a mucosa, para aumentar a capacidade, o tamanho e a quantidade dessas células, né? Então, essa invaginação aumenta a capacidade e a superfície da célula mucosa, né? Imagine que se ela se invagina aqui, as secreções são jogadas aqui, né? E depois são exteriorizadas para a luz através de um canal, um pequeno canal aqui, um pequeno ducto, né? Então, vejam que aqui, ó, na base desse canal, a gente tem células principais, e a gente falou que essas células principais são produtoras de enzimas, né? Principalmente o pepsinogênio. Então, por isso que ela tem grande quantidade de grânulos aqui. Lembram que os ácidos das glândulas salivares também tem esses mesmos pontinhos aqui, esse pontilhado aqui, nada mais são do que vesículas secretoras, produtoras de grânulos, são enzimas que são armazenadas aqui, e à medida que elas são demandadas, elas são jogadas por um processo de exocitose, né? Elas saem da membrana celular, se fundem a membrana celular e vão até a luz do ducto, né? Ou da mucosa, da glândula parietal. Então, aqui você tem a base, ó, células que são células importantes, produtoras de células endócrinas, da célula G, por exemplo, produtoras de gastrina. As células parietais, são essas aqui, que são células importantes para produzir o ácido clorídrico. E as células mucosas, que são células importantes para produzir muco. Então, vejam que em cada estrutura dessas glândulas, existem diversos tipos celulares, cada um deles responsáveis por realizar uma determinada função, certo? Então, aqui, ó, vejam que nessas regiões há uma diferença na mucosa, né, em diferentes regiões da estrutura. Por exemplo, aqui no cárdia, a gente tem uma porção aglandular. Na cárdia e no esôfago, se a gente observar histologicamente essa região, a gente não tem produção de glândula. Então, vejam que a mucosa, ela tem uma invaginação, mas não há grande intensidade de secreção de substâncias aqui, porque isso aqui é uma zona aglandular do estômago, né? À medida que você tem essa região do fundo do corpo e do antro pilórico, né, ou do piloro, essa região aqui, ela tem uma alta capacidade de secreção de substância. Então, veja que a mucosa se diferencia intensamente nessas regiões aqui, porque elas são altamente glandulares, né? Então, elas produzem glândulas, elas têm glândulas e essas glândulas produzem as diversas substâncias que vão compor o suco gástrico, certo? Então, toda a região do corpo e do piloro é responsável por produzir suco gástrico. Ainda-se que em determinadas regiões há uma intensidade maior de produção de determinadas substâncias. A gente acabou de ver que nessa região aqui do corpo há uma grande intensidade de produção de ácido clorídrico e fator intrínseco, por células principais aqui, né? Enquanto que nessa região aqui do antro há uma grande produção de células G, né, de produtoras de gastrina, e células produtoras de muco, né? Então, o muco é grandemente produzido aqui, mas também há produção de muco aqui, também há produção de células endócrinas aqui, mas com menor intensidade do que é observado nessas outras áreas, tá? Então, por isso que essas regiões são diferenciadas, mas a mucosa desse estômago simples aqui, que é o caso do estômago do homem, do cão, do suíno, né, é essencialmente glandular. O estômago é essencialmente glandular, cuja mucosa secreta grande quantidade de substâncias.
E aí, dentre essas células aí, produtoras de substâncias, uma das mais importantes são essas aqui, as células produtoras de HCl. Então, vamos entender como é que o ácido clorídrico ele é produzido. Eu falei que ele é um dos componentes do suco gástrico, né? Juntamente com o fator intrínseco, o muco e o pepsinogênio. Então, essas células aqui, ó, ela tem uma alta capacidade de produzir ácido clorídrico. Então, como ela é estimulada para produzir o ácido clorídrico? Então, 3 fatores são importantes para estimular essa célula aqui, que está presente nessas glândulas aqui do estômago, a produzir o ácido clorídrico. Então, quais são esses 3 fatores? A gastrina, que é aquele hormônio produzido lá na porção do antro, né, pilórico, ela cai na corrente sanguínea e vai agir sobre essas células aqui do próprio estômago, fazendo com que ela inicie a secreção de ácido clorídrico. Uma outra substância junto com a gastrina, que também auxilia na produção do ácido clorídrico, é a histamina, né? Histamina é uma substância que pode estar presente na própria luz da mucosa, né, e produzida por células próximas a ela aqui, a essas células produtoras de histamina, e ao se ligar receptores nessas células aqui, ela estimula a produção e a secreção de ácido clorídrico. E um outro fator é justamente a acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor presente onde? No sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a acetilcolina é o principal neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, vejam que essa célula aqui, produtora de HCl, ela tem 3 formas de produzir o ácido clorídrico. É através da gastrina, através da histamina e através da acetilcolina. Qualquer desses fatores aqui que se liguem a receptores dessa célula, induz a produção dessa substância, do ácido clorídrico. Então, quando essa célula atinge o seu ápice de produção? Quando os 3 fatores, ao mesmo tempo, estão estimulando a produção do ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico, ele aumenta a sua produção quando os 3 estímulos estão sendo dados ao mesmo tempo nessas células aqui, que são as células produtoras de HCl. Certo? Então, quando é que isso acontece? Em diferentes momentos. Então, a gastrina, ela é secretada principalmente quando o alimento já está presente no estômago. Mas a acetilcolina, a gente falou ontem que existe uma fase cefálica da digestão, não falou? Ontem a gente não falou dessa fase cefálica da digestão? Quando é que ela acontece? Quando fatores olfativos, auditivos ou táteis, né, visuais, né, eles estimulam a síntese de determinada substância. Então, no estômago, a fase gástrica, né, a fase em que o estômago é estimulado pela acetilcolina, é quando o indivíduo começa a ver o alimento. Por exemplo, um estímulo visual faz com que haja liberação de acetilcolina, a acetilcolina se ligue a essas células aqui do estômago e ele inicia a síntese e produção do ácido clorídrico. É tanto que se o indivíduo passa muito tempo, ele é estimulado e passa muito tempo sem ingerir o alimento, isso pode levar a problemas gástricos, né, do indivíduo. Então, o ideal é que o indivíduo, ao ser estimulado visualmente, ele logo em seguida faça a ingestão do alimento, porque ele vai produzir o ácido clorídrico por estímulos visuais, né, ou olfativos ou auditivos, né, e o alimento não vai chegar. Então, o pH do estômago vai baixar, mas ele não vai ser diluído pela presença do alimento. Então, o ácido vai agir com muito mais intensidade, podendo gerar problemas gástricos, né, as úlceras gástricas presentes, né, por um mau manejo alimentar. Então, ó, vejam que quando esses 3 fatores estão presentes, há uma potencialidade para a produção do ácido clorídrico. Como é que o ácido clorídrico ele é produzido?
ele é produzido através de uma bomba de prótons, né? Bomba de prótons que está presente na membrana basal, né? E na membrana apical. Essa membrana apical da célula é que vai estar em contato direto com a luz da mucosa, né? E vai secretar efetivamente os íons H+, e os íons Cl-. Quando esses dois íons estão presentes na mucosa, eles se combinam e formam o que a gente chama de ácido clorídrico. Então, vejam que há uma intensa secreção para manter a regulação iônica da célula. Vejam que essa célula é muito rica em mitocôndrias. Isso tudo aqui tem mitocôndrias. Por quê? Porque todas essas estruturas aqui, elas bombeiam substâncias para dentro e para fora da célula. E se elas bombeiam, elas vão contra o gradiente de concentração, fazendo com que haja gasto de energia. Então, essa célula aqui, para produzir ácido clorídrico, ela gasta muito ATP. Portanto, ela precisa ter uma grande quantidade de mitocôndrias, uma vez que existem várias bombas nas membranas apicais, basais, aliás, e nas membranas apicais, para trocar, ó, íons H+, vão para fora e íon potássio vão para dentro. São dois íons, né, de carga positiva. Então, para bombear esse íon H+ para fora aqui da célula, né, que é, se esse íon H+ se mantiver dentro da célula, ele vai diminuir o pH da célula e matar a célula, vai aumentar a acidez da célula aqui por diminuição do pH, e aí a célula vai morrer. Então, esses íons, eles precisam ser eliminados da célula. Eles vão para a luz, né, justamente da mucosa. Então, para eliminar íons H+, ele tem que trocar esses íons H+ com íons potássio. Então, a célula absorve potássio e libera íons H+. E, ao mesmo tempo aqui, ó, ela também joga o potássio em excesso para fora, juntamente com íons cloretos, né? Então, esses íons cloretos em excesso aqui se combinam com esses íons H+, e formam o que a gente chama de ácido clorídrico, na luz do estômago, né? E aí é dessa forma que o ácido clorídrico se forma. Esses íons potássio que estão em excesso aqui, que vão sair da célula, eles são trocados na membrana apical aqui na membrana basal da célula por íon sódio, né? O sódio sai, o potássio entra. Tudo isso aqui são bombas que vão contra o gradiente de concentração dessa substância. Portanto, são bombas de prótons, né, que necessitam de quebra de ATP para realizar essas trocas. Então, o íon cloreto aqui, ó, sai do sangue e ele é trocado com íon bicarbonato. Esse bicarbonato que está aqui, ele vem da quebra da combinação do HCO3-, né, que ele se quebra em CO2 e água, por uma enzima chamada anidrase carbônica, formando íons H+. Esses íons H+, eles, por transporte ativo, eles saem da célula, né? E esses íons bicarbonato aqui, eles também têm que sair da célula para nem os íons H+ saem da célula para não diminuir o pH, e os íons HCO3- também saem da célula, são trocados para que eles não alcalinizem acentuadamente o citoplasma dessa célula. Então, eles são trocados aqui, ó, por íons cloreto e íons bicarbonato para cá. Então, ó, quando você tem essa troca aqui embaixo, é interessante porque quando os íons bicarbonato passam da célula do estômago para o vaso sanguíneo que está aqui, esse sangue acaba ficando alcalinizado, né, porque ele está recebendo íons H+. Então, no momento que há uma intensa produção de ácido clorídrico no estômago, se eu medir o pH do sangue, do plasma sanguíneo do indivíduo, eu vou observar que ele está com um pH alto, né? Um pH neutro, um pH alcalino. Por quê? Porque ele trocou íons Cl- com íons bicarbonato. E os íons bicarbonato acabam alcalinizando o pH sanguíneo. Tá? Entenderam isso aqui? Vejam que é uma combinação. Então, o ácido clorídrico ele é formado na luz do órgão, né?
Como? Em todo o maquinário é na célula, mas ele é formado pela luz do órgão. Isso, ele se combina na luz, né? Ele se combina na luz, pela combinação do íon H+, e Cl-. Né? Então, ó, ele se forma aqui na luz. Isso é importante, pessoal. Essa pergunta dele foi interessante, eu ia acabar esquecendo de falar, porque se o ácido clorídrico ele se forma dentro da célula, né, ele destruiria a célula, né, porque é um ácido. Então, esse ácido aqui lesionaria a membrana da célula. E aí, essa célula ficaria mais sujeita à morte, né, rapidamente. A atividade metabólica diminuiria acentuadamente. Então, ele se combina fora da célula, porque essa célula aqui vai ter uma proteção do muco. Né? Então, quando ele se combina aqui fora, essa célula está protegida pelo muco, que é formado por essas células aqui, que estão presentes na mucosa, ó, as células mucosas. Estão vendo que células mucosas, elas estão bem próximas dessas células produtoras de ácido clorídrico. Porque quando o ácido é eliminado aqui, se forma aqui na luz, esse muco protege essa membrana, ele reveste essa membrana aqui, impedindo que a ação cáustica atinja a membrana da célula. Então, se o ácido se formasse dentro da célula e fosse eliminado, né, seria um problema para a célula. Né? Então, para que isso não aconteça, ele é formado e se combina na luz da célula. E aí, essa célula tem a proteção do muco aqui, para impedir que ele haja sobre a parede, a membrana dessa célula, certo? Professor, a disfunção dessa célula que é causadora da gastrite? É um dos motivos, né? A gastrite pode ser estimulada, né, por ação intensa da produção do ácido clorídrico. A gastrite, ela pode ter, gastrite quer dizer inflamação da mucosa gástrica, né? Então, ela pode ter várias causas, não só por isso. Mas uma das causas é justamente isso, o excesso da produção do ácido clorídrico. Outra causa é a diminuição da produção do muco dessas células aqui, né? Então, quando você não tem um muco protegendo essas células, o ácido clorídrico ele pode estar sendo formado normalmente, mas ele vai agir sobre a membrana da célula e lesionar, porque o muco não está protegendo, né? Então, existem várias causas da gastrite, né? Até o estresse, né? Por que o estresse, ele é causador da gastrite, né? Porque ele induz a secreção de histamina, né? A histamina é um potencializador da produção do ácido clorídrico. Então, nos momentos de estresse, a histamina é liberada, se combina com a gastrina, que já é um fator normalmente produzido, né, e pela acetilcolina. Então, quando os três fatores estão agindo diretamente sobre a célula, há uma potencialização. É como se ele triplicasse a capacidade de produção do ácido clorídrico. Então, quando só a gastrina está agindo aqui sobre essa célula, apenas a gastrina é responsável pelo estímulo da produção do ácido. Consequentemente, essa produção é menos intensa. Se a gastrina e a histamina estão combinadas, você tem dois fatores estimulando a célula. E se os três fatores estão combinando, é como se você triplicasse a capacidade de formação do ácido clorídrico. Entenderam? Boa pergunta, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então, isso é o principal aspecto das secreções relacionadas ao estômago, né? É a formação do suco gástrico. Agora vamos falar sobre as secreções pancreáticas, que também são importantíssimas em relação à produção das secreções do trato gastrointestinal. Deixa eu só ver que horas são aqui. Já são 15 para as 4. Vamos dar um intervalinho, vamos, pessoal. Eu estou bem cansado já. Eu dei aula de... Vamos dar um intervalinho, 5 horas ou 4 horas a gente retorna, tá bom? Tá ok. Para descansar um pouquinho. Vamos retomar. Então, para a gente finalizar, falta
a pouco, vamos falar sobre as secreções pancreáticas, depois sobre as secreções hepáticas. E aí a gente finaliza as principais secreções do trato gastrointestinal. Então, a gente viu, vocês viram lá na fisiologia 1, que o pâncreas ele possui duas funções. Uma função que é endócrina e uma função chamada de exócrina. A função endócrina do pâncreas está relacionada àquela presente nas ilhotas de Langerhans, né, que foi a pessoa que descreveu histologicamente essas estruturas. E aí, a gente tem, nesse sentido, as células especializadas em secreção de hormônios, né, como as células beta, que secretam insulina, as células alfa, que secretam glucagon, células D, que secretam a somatostatina, e as células F, que secretam polipeptídeo pancreático. Isso aí a gente já estudou lá na fisiologia 1. Então, a gente aqui na fisiologia 2 agora vai estudar a função exócrina do pâncreas, ou seja, a função em que ele produz as secreções pancreáticas. Né? E essas secreções pancreáticas, elas são produzidas e eliminadas no ducto pancreático que desemboca numa porção do intestino delgado que é chamada de duodeno. Então, o alimento chega ao duodeno e a partir da detecção da composição química do alimento no duodeno, que veio do estômago, o pâncreas consegue saber exatamente quais os principais componentes presentes naquele alimento e, a partir daí, ele secreta as secreções pancreáticas que, em conjunto, dão o nome de suco pancreático. Né? Do mesmo jeito que a gente tem o suco gástrico, que é formado, que a gente acabou de ver, que é formado por as células que produzem o ácido clorídrico, né, formado pelas secreções das células que produzem o ácido clorídrico, o muco, né, a gastrina, a gastrina não, a gastrina é um hormônio, né, o muco, o HCl, o pepsinogênio e o fator intrínseco, né, que compõem o suco gástrico. O suco pancreático ele também é formado por enzimas muito importantes e até mais enzimas presentes no suco do que no suco gástrico. No suco gástrico, o principal enzima que está presente é o pepsinogênio, né, que ainda é uma enzima inativa, né, eu esqueci até de comentar com vocês, né, mas o pepsinogênio é uma enzima inativa, ela só passa a se tornar ativa justamente quando ele chega na luz, de forma semelhante ao que acontece com o ácido clorídrico. Né? Essa enzima ela é secretada na forma inativa, justamente porque se ela fosse secretada na sua forma ativa, ela promoveria a digestão da própria célula que a produziu. Por isso, essa enzima é produzida e secretada na sua forma inativa e somente na luz do estômago, esse pepsinogênio se converte em pepsina. E coisa semelhante acontece aqui, no pâncreas, né, no suco pancreático. As principais estruturas, enzimas digestivas que compõem o suco pancreático, elas são responsáveis por digerir proteínas, carboidratos e lipídios. Né? As lipases pancreáticas são importantes na quebra dos lipídios, enquanto que as carboptipeptidases são enzimas capazes de digerir carboidratos e peptídeos, pequenos peptídeos que já sofreram uma indigestão inicial, uma quebra inicial no estômago. Os ácidos, né, as células acinadas, elas secretam essas enzimas digestivas, enquanto que as células centroacinadas e o túbulo dos ductos secretam principalmente bicarbonato de sódio. Então vejam que a porção exócrina do pâncreas, ela se assemelha muito com a estrutura morfológica da glândula salivar, onde você tem células acinadas que produzem ácidos, só que lá nas glândulas são os ácidos salivares, né, das glândulas salivares, e aqui são os ácidos pancreáticos que estão presentes no pâncreas, mas a estrutura morfológica é bem semelhante, a arquitetura morfológica. Então, as enzimas pancreáticas, elas digerem proteínas potencialmente danosas às células pancreáticas e são sintetizadas como zimogênios. Da mesma forma que eu falei que o pepsinogênio também é secretado de uma forma inativa,
inativa, né, como o zimogênio, o pepsinogênio, né, essas enzimas pancreáticas também, uma vez que se elas fossem secretadas na sua forma ativa, elas seriam deletérias à própria célula que a originou. Por isso elas são secretadas de forma inativa e elas só tornam-se ativas quando estão lá no duodeno, já bem distante do local onde elas foram produzidas, né? Então, quando as células são estimuladas, né, esses grânulos de zimogênio se fundem à membrana plasmática e liberam o conteúdo no lúmen da glândula e, por fim, esse lúmen duodenal, onde ocorre no lúmen duodenal que ocorre a conversão para a enzima ativa. Então, da mesma forma, lá no estômago, o pepsinogênio ele é secretado ainda na forma inativa, e quando chega na luz, ele se transforma na forma ativa, capaz de atuar sobre as enzimas, sobre as proteínas. Mesma coisa acontece aqui no pâncreas, só que agora no duodeno, né? Então, essas enzimas são secretadas na forma inativa, chegam através dos canalículos pancreáticos até o duodeno. No duodeno, eles são convertidos em porções ativas que vão atuar sobre o processo da digestão dessas substâncias. Então, para que o pâncreas funcione, né, o pâncreas exócrino, é necessário uma estimulação, né? Então, da mesma forma que a gente tem estímulos semelhantes em relação à glândula salivar, em relação ao estômago, a gente também tem a mesma semelhança de estímulos em relação ao pâncreas. Então, a estimulação parasimpática, né, ou estimulação vagal do nervo vago, né, estimula a secreção pancreática e pode surgir como um resultado de vários estímulos. Então, a visão, o aroma, né, o olfato, a visão, o cheiro, né, das substâncias podem fazer com que o pâncreas já inicie início da sua formação, que isso é chamado de fase cefálica da secreção pancreática. Então, da mesma forma que quando você vê o alimento, quando você sente o aroma do alimento, a glândula salivar começa a ser estimulado e o estômago também começa, as glândulas gástricas também começam a ser estimuladas, há também um estímulo da secreção pancreática. O pâncreas já inicia a sua síntese, porque esses estímulos, né, visuais, auditivos e olfativos representam o que a gente chama de fase cefálica da secreção pancreática. E a mesma coisa quando o alimento chega no duodeno. Então, depois você tem a distensão do estômago, né, que estimula também a secreção pancreática por uma estimulação do nervo vago, que faz parte do sistema nervoso autônomo parasimpático. E recebe o nome de fase gástrica, né? No momento em que o estômago dilata, né, há um estímulo para início também da secreção pancreática. E isso é a fase gástrica do estímulo da secreção pancreática. E a fase duodenal, ou do intestino delgado, da secreção pancreática, é quando o alimento sai do estômago e chega até o duodeno. É a terceira fase em que o pâncreas é estimulado a secretar. E nessa fase, onde o alimento chegou no duodeno, é que efetivamente ocorre a intensa secreção do pâncreas no duodeno. Então, vejo aqui o pâncreas, né, para a gente lembrar dessa estrutura. Então, anatomicamente, ele se localiza próximo às alças duodenais, ou à alça duodenal. Então, ele está localizado nessa região aqui, entre o estômago e a porção inicial do duodeno, porção inicial do intestino delgado, e a partir daí ele tem canalículos que conectam essas porções mais craniais do intestino delgado ao pâncreas. E aí a gente tem aqui, ó, esse ducto principal, né, onde você recebe toda a secreção dos ácidos pancreáticos. Então aqui, ó, os ácidos pancreáticos com grande capacidade de produção de enzimas. Então esses grânulos aqui na porção apical da célula representa a capacidade de secreção de enzimas dos zimogênios que são produzidos aqui, caem na luz e são drenados por esse ducto pancreático maior, né? E esse ducto pancreático maior ele vai cair diretamente no duodeno, né? A partir daí,
toda a secreção que é produzida nesses ácidos vai ser drenada ao duodeno. E no duodeno ele vai realizar a sua função. Então, o pâncreas exócrino, as secreções pancreáticas são indispensáveis para a nutrição. Então, você tem que, para haver a adequada digestão e quebra das proteínas, de amido e da gordura, como principal representante os triglicerídeos, é fundamental que exista a secreção dessas células acinares aqui presentes, que produzem esses grânulos, né, que são chamados grânulos de zimogênio, porque aqui estão as enzimas inativas ainda. Então, da forma que elas são secretadas, na forma ativa, quando elas chegam até o duodeno, elas tornam-se enzimas ativas. Essa porção aqui, ó, das células centroacinares, que são essas células, elas têm uma grande capacidade de produzir íons bicarbonato. Então, o bicarbonato também é uma outra substância muito importante que compõe a secreção pancreática, junto com as enzimas que são produzidas nos ácidos pancreáticos. Então, os íons bicarbonatos se misturam a essa secreção enzimática e são drenados também para o duodeno. O bicarbonato, nesse caso, ele promove a ação, o papel, né, de realizar o efeito da diminuição do pH. Diminuição não. Elevação do pH, né, neutralizando o pH. O pH chega muito ácido no duodeno, uma vez que ele vem lá do estômago, e no estômago há uma intensa secreção de ácido clorídrico. Então, quando esses componentes chegam até o duodeno, o pH está altamente ácido, né, muito baixo o pH. E aí, essa acidez estimula a secreção de íons bicarbonato pelas células centroacinares, que são secretados junto com o suco pancreático. O bicarbonato, ao entrar em contato com o ácido clorídrico lá do estômago, ele neutraliza essa ação ácida. Então, como as células pancreáticas, elas são estimuladas a produzir o suco pancreático. Então, da mesma forma que aquelas células produtoras de HCl, elas são estimuladas de 3 maneiras, aqui também, as células que produzem as secreções pancreáticas também são estimuladas por 3 substâncias diferentes. Lá no ácido clorídrico, né, nas células produtoras de ácido clorídrico, a gente viu que a acetilcolina, a gastrina e a histamina seriam as 3 substâncias que estimulavam em conjunto a célula produtora do ácido clorídrico. Aqui no pâncreas, há também 3 estímulos que potencializam a ação da formação do suco pancreático, mas aqui só tem uma dessas substâncias que é comum àquela que estimula a célula produtora do ácido clorídrico, que é a acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor presente por estimulação vagal do sistema nervoso autônomo parasimpático. Enquanto que a colecistocinina, esse CCK aqui, que é a colecistocinina, é uma substância hormonal que é produzida e entra em contato com as células pancreáticas para estimular a produção do suco pancreático. E também a secretina, né, que é um outro hormônio também produzido nessas estruturas, cai na corrente sanguínea e estimula em conjunto as células pancreáticas. Então, essas 3 substâncias, quando elas estão agindo em conjunto nas células acinares e nas células centroacinares, elas estimulam a produção e a secreção do suco pancreático. Então, ocorre estimulação máxima quando todos os receptores estão ocupados, da mesma forma que ocorre estimulação máxima para a produção do ácido clorídrico quando as células são estimuladas pela gastrina, pela histamina e pela acetilcolina, lá no estômago, né? Então, a estimulação vagal da secreção pancreática pode ter origem nos estímulos visuais e olfatórios. Então, isso é comum de se observar, que quando há um estímulo visual ou olfativo, também ocorra a estimulação pancreática para a estimulação pela acetilcolina. E aí, da mesma forma que a gente observa lá pelo estímulo da glândula salivar e pelo estímulo das secreções gástricas, as secreções pancreáticas também são estimuladas em 3 fases, né?
a fase cefálica, a fase gástrica e a fase intestinal. A fase cefálica são justamente esses estímulos visuais e olfativos que começam a sinalizar as células pancreáticas a produzir o suco pancreático. A fase gástrica é quando aquele alimento chega no estômago, há uma distensão do estômago e essa distensão sinaliza por estimulação vagal, pela acetilcolina, né, a estimulação do suco pancreático. E a fase intestinal da secreção pancreática é quando o alimento sai do estômago e vai até o intestino delgado, a primeira porção, que é o duodeno. Ele funciona como um filtro, né, onde todas essas veias, né, a veia porta vai se ramificar e se aproximar de outras veias e artérias também, né, como uma veia hepática, artéria hepática, né, que estão aqui presentes, e os canalículos biliares. Então, você tem uma tríade de vasos biliares aqui, que são vasos que levam a bile, conduzem a bile, seja da vesícula biliar ou do próprio fígado, porque nem todas as espécies possuem vesícula biliar. A vesícula biliar, portanto, é meramente um local de armazenamento da bile, mas nem todas as espécies armazenam bile, né? Por exemplo, os equinos, eles não possuem a vesícula biliar, mas eles produzem a bile, né? E a bile também tem importância fundamental no processo da digestão dos equinos. Então, à medida que eles vão produzindo, eles vão jogando essa bile no trato gastrointestinal, né? Principalmente no duodeno. E aqui, a vesícula biliar, alguns indivíduos possuem e armazenam esse conteúdo nessa vesícula, que quando há uma demanda maior, ela é esvaziada e ela se enche nos períodos entre refeições. Então, um indivíduo que passa um jejum prolongado, a vesícula biliar está repleta, né, de líquido biliar, que ele é produzido e vai sendo armazenado. Então, após a refeição, ele vai esvaziar esse conteúdo da vesícula biliar. Então, durante as refeições, né, logo após a refeição, a vesícula biliar tende a apresentar um esvaziamento, e no período entre as refeições, quanto mais prolongado for esse período, mais ela se enche, porque ela vai sendo produzida aqui nos canalículos, nos enterócitos, nessas células aqui que compõem os hepatócitos, e aí vai sendo drenada por esses canalículos biliares e vai finalmente ser armazenado na vesícula biliar ou secretado diretamente no duodeno, tá? Então, vejam aqui, a estrutura dos ácidos biliares, onde é efetivamente produzida a bile. Então, a bile é um conjunto de vários ácidos. Ácidos biliares são formados pelo ácido cólico, fosfolipídios, colesterol, pigmentos biliares, como por exemplo a bilirrubina. Então, dentro dessa arquitetura aqui, vejam que a gente tem essa estruturazinha marcada em verde aqui, são os canalículos biliares, por onde recebe toda a secreção. Então, aqui, o verde são os canalículos biliares e a bile é produzida por essa célula aqui, que é o hepatócito. Então, essa célula é a principal célula produtora, né, de ação do metabolismo do fígado, né, que são os hepatócitos, a unidade fundamental do fígado. E entre a função dessas células, uma delas é produzir a bile. Então, ela é produzida aqui e ela é jogada nesses canalículos biliares. Esses canalículos biliares são drenados para canais, para ductos biliares maiores, que vão para a vesícula biliar, naqueles animais que têm, né, ou que vão diretamente para o duodeno, né, nos animais que não têm a vesícula biliar. Então, quando o indivíduo retira a vesícula biliar, ele continua produzindo a bile, porque ela é produzida aqui. A vesícula apenas armazena. Então, quando ele necessita essa vesícula biliar, não existe mais, então a secreção é direta no duodeno, sem passar pela vesícula biliar, uma vez que ela... E vejam que ela fica bem próxima de veias, né, e artérias, artéria hepática e veia, e da veia porta, por onde chega grande parte do sangue, né? Então, o sangue que vem das veias gastrointestinais, ele é distribuído por essas veias, grandes veias aqui, e é filtrado por essas células aqui, pelas células hepáticas. Depois de filtrado, esse sangue vai passar para esses vasozinhos em vermelho aqui, que se anastomosam, né, levando
para a veia porta, né? Então a veia porta ele vai sair o sangue já filtrado e vai para veias cavas, né? E daí para o coração, e do coração vai ser distribuído para todo o organismo. Então, as secreções biliares, a bile contém fosfolipídios e colesterol, grande quantidade, né? Que são importantes no processo de emulsificação de gorduras. Então tá aqui, depois de produzido, né, essas substâncias são secretadas no intestino delgado, principalmente no duodeno, realizam sua função fisiológica, a gente vai já ver qual é, e depois essas estruturas da bile são recicladas, eles são reabsorvidas pela veia porta e retornam ao fígado. Então, a matéria-prima para formar a bile, né, que são os fosfolipídios e colesterol, eles são muito reciclados aqui. Depois que ele age e realiza sua função fisiológica, esses componentes são reciclados e jogados de volta ao fígado. Aquilo que não é reabsorvido aqui pela veia porta, ele vai passar para o intestino delgado, né, para o jejum, para o ilho, para o cólon, o seco e o cólon, e depois vai dar aquela pigmentação característica das fezes. As fezes têm uma coloração característica em função do pigmento biliar que não foi reabsorvido. Então, a secreção biliar ela é iniciada pela presença do alimento no duodeno. A intensidade da presença do alimento no duodeno é que estimula com mais intensidade a secreção da bile, principalmente um tipo de alimento, que são as gorduras. Como o organismo detecta a presença da gordura no intestino delgado? Ele detecta através da mucosa. A mucosa do intestino delgado, ela tem receptores, né, quimiorreceptores, que são capazes de detectar os principais tipos de alimento presente na luz do duodeno. E aí, quando ele detecta a quantidade de gordura, há um estímulo para a secreção da vesícula biliar e um estímulo para a produção da bile, né? A produção da bile ela é ininterrupta, né? ela é constante, mas o armazenamento e a secreção ele torna-se mais intensa com a presença do alimento no duodeno, a chegada do alimento no duodeno. E aqui mostrando a ação, após a ação da bile, né, muitos sais biliares são reabsorvidos, né, juntamente com o colesterol, são reciclados para nova formação da bile. Então a bile ela é absorvida, os sais biliares são reabsorvidos aqui, reciclados no fígado pelo enterócito, voltam para a vesícula biliar e são novamente utilizados. Depois que ele realiza a sua função fisiológica, ele chega principalmente no íleo e no cólon, e principalmente na porção do íleo, né, boa parte desses sais biliares são reciclados para formar nova quantidade de bile. Aquilo que não foi absorvido vai para o cólon e para o seco, né, para dar a coloração característica das fezes. Então, qual é a principal função da bile? É facilitar a digestão da gordura. Então, a bile, efetivamente, ela não digere a gordura, mas ela age facilitando a ação da enzima que é responsável pela quebra da gordura. Porque o que a bile faz? A gordura é uma substância, vocês sabem, já aprenderam isso, que a gordura é uma substância hidrofílica ou hidrofóbica? Hidrofóbica, né? Ou seja, a gordura ela repele as moléculas de água. Então, se ela é uma substância hidrofóbica, e as lipases, elas funcionam. As lipases são aquelas enzimas que são produzidas lá no pâncreas, no suco pancreático. Eu falei para vocês que o suco pancreático, a secreção do suco pancreático é um conjunto de secreções que é formado por zimogênios, né, que tem enzimas capazes de digerir lipídios, carboidratos e proteínas. Então, as lipases são enzimas que compõem o suco pancreático, são muito importantes para a digestão, para a quebra da gordura. Mas as lipases elas só agem adequadamente se houver a presença de um meio líquido, na presença de água. Né? As lipases são substâncias hidrofílicas. Ora, mas se a lipase é hidrofílica e a gordura é hidrofóbica, como elas se combinam? Né? Como ela vai poder agir? Aí é que vem a ação da bile. Então, a bile
transforma a gotícula de gordura, né, num meio hidrofílico. Ela transforma a substância de gordura, que é hidrofóbica, em uma estrutura hidrofílica. E dessa forma, as lipases conseguem agir sobre a molécula de gordura. Então, vejam aqui, ó, aqui a gente tem o lipídio, né, e aqui a gente tem os ácidos biliares, né, que compõem a bile. A bile é um conjunto de ácidos biliares. Os ácidos biliares, ó, ele tem um lado que é hidrofóbico e um lado que é hidrofílico. Então, esse lado hidrofílico dessa molécula do ácido biliar, ele é composto por moléculas de fosfato, e a porção hidrofóbica é composta por moléculas de ácidos de gordura, né, de ácidos graxos. Então, essa porção da molécula se liga à molécula lipídica que foi ingerida na alimentação. Então, aqui, ó, é uma molécula lipídica que foi ingerida na alimentação, que se conecta com a porção hidrofóbica, e várias moléculas dos ácidos biliares rodeiam essa molécula lipídica. Ora, dessa forma, ela transformou uma substância que era hidrofílica, porque esse lipídio aqui, aliás, transformou uma substância que era hidrofóbica, que quando as moléculas de água chegassem até aqui, elas iam repelir essas moléculas de água. E as lipases estão diluídas nas moléculas de água, né, que compõem o suco pancreático. Então, se não houvesse essa saponificação aqui, esse processo de englobamento da molécula lipídica por substâncias como ácidos biliares, que tem porção hidrofílica e hidrofóbica, essa molécula não teria contato direto com as moléculas das enzimas, das lipases. Então, dessa forma, quando as moléculas de lipídio são rodeadas por ácidos biliares, elas transformam uma molécula que era hidrofóbica em uma molécula maior, que agora tem natureza hidrofílica. Por que aqui tem natureza hidrofílica? Porque essas substâncias aqui em verde, que são os grupamentos fosfatídicos, são de natureza hidrofílica. Então, eles deixam as moléculas de água se aproximar. Ora, quando as moléculas de água se aproximam aqui, né, isso é suficiente para quebrar essa molécula em partículas menores, que são chamadas de micelas. Essas micelas são transformadas em partícula, a gotícula maior, transformada em pequenas moléculas que são chamadas micelas, são rodeadas por porção hidrofílica. As lipases atacam, cada vez elas diminuem mais o tamanho dessa partícula. Então, aqui, ó, você vai ter pequenas moléculas fosfatídicas e lipídicas que vão efetivamente poder ser absorvidas lá na frente pelo interócito. Então, dessa forma, a molécula grande se transforma em moléculas menores, que são as micelas, e as micelas se transformam em unidades bem menores, que são colesterol, né, as moléculas resultantes dessa quebra aqui, capazes de serem absorvidas pela membrana da célula. Então, dessa forma aqui, era impossível, dessa forma aqui, era impossível as lipases agirem sobre essa molécula, porque elas repeliriam as lipases, que são substâncias hidrofílicas. Com a ação da bile, ao revestimento, essa molécula transforma-se em uma molécula hidrofílica. As lipases atacam, transformam em porções menores, capazes cada vez mais de serem absorvidas pelo interócito. Então, é dessa forma que as secreções biliares agem sobre a molécula da gordura.